Olá, gente, tudo bem? Bom dia. Hoje eu tô aqui que eu queria contar uma história engraçada que aconteceu aqui comigo e com meu filho em casa. Ele começou a usar aparelho ortodôntico e aí eu tava olhando, né, um catálogo, porque eu não sei se vocês já usaram aparelho, mas a dificuldade maior é na hora da higienização, da limpeza mesmo, né? Porque tem o araminho assim cruzando e aí ele precisa de certa forma, costurar dente por dente para conseguir fazer a limpeza. Então eu estava olhando aquele Waterpik, que é um irrigador, né, bucal, eu não sei como é que se chama, enfim, é um jatinho de água para fazer a limpeza entre os dentes. E aí vendo a propaganda, né, do jatinho, estava escrito assim que aquilo era bom para limpar, fazer uma limpeza entre os dentes, para massagear a gengiva, para limpar os lugares mais difíceis, para aparelhos ortodônticos, coroas e pontes. Aí meu filho falou, nossa, até ponte, coroa. E aí eu fiquei pensando, né, na cabecinha dele, ele ficou imaginando, né, provavelmente o rei, né, com a coroa, assim, com o jatinho limpando a coroa, né, ou, sei lá, os súditos, enfim. Ou a ponte, né, aquela ponte, alguém pegando o aparelhinho, ele falou, nossa, esse aparelho é demais mesmo, limpa até ponte, né. Mas porque ele não sabe o que é ponte. E aí eu dei risada tal, e depois eu falei para ele, não, ponte, aí eu busquei na internet algumas imagens de ponte, enfim, né, e do que era coroa, expliquei para ele e tal, ele, bom. Mas aquela cena me fez cair uma ficha, porque eu acho que eu já falei isso antes, que a nossa dificuldade de comunicação é porque nós somos, em nós mesmos, uma ilha. Então imagina, para ele, a única ponte que existe é uma ponte que atravessa um rio, uma avenida, ou, né, ou uma rodovia, enfim, a coroa é a única que existe, é a que o rei coloca na cabeça. Então, dentro dessas possibilidades do conhecimento que ele tem, fica difícil para ele entender como um aparelho, né, de jatinho de água ortodôntico pode limpar uma ponte. E no fundo, isso foi tão profundo. No fundo, isso foi profundo, foi bom, né? Mas assim, é que é dessa maneira que a gente tenta se comunicar e a gente não percebe que cada um de nós é um mundo por si só. Em que sentido? O mundo que eu vejo, a maneira como eu vejo meu próprio filho, ou a maneira como ele me vê, só existe para mim. Então, na verdade, quando eu tento me comunicar com ele, eu estou falando, na verdade, para uma imagem que eu tenho dele. E aí, veja como é difícil, né? Um Curso em Milagres diz que a gente só convive com o passado da outra pessoa. Então, de acordo, veja, e que não é nem o passado daquela pessoa, de acordo com a interpretação que eu fiz de todas as interações que eu tive com meu filho desde que ele nasceu, de acordo com a interpretação que eu faço de cada vez que eu convivo com ele, das respostas dele, da reação dele, eu já crio um pacote de expectativas, então eu já falo com ele, né? Eu não falo com ele em si, eu falo com a imagem que eu criei, de acordo com a análise que eu fiz de tudo que aconteceu no passado. Veja como isso é complicado. Então, aí dentro disso, eu já crio certas expectativas do que podem ser as respostas dele, porque afinal de contas eu já tenho uma imagem na minha mente de quem ele é. E isso por si só, assim, é insano. Eu já falei para vocês aqui também que a gente muda de ideia a cada minuto. Então, imagina, a cada minuto, na verdade, eu estou interagindo com um outro tipo de pensamento, crença, principalmente ele, né, que é criança e que a cada dia cresce e amadurece e começa a interpretar as coisas de uma outra maneira. E então é por isso, né, que a gente se sente tão assim isolado, sozinho no mundo, porque no fundo a gente não consegue entender nem a própria mente, a gente não consegue se aprofundar nem no próprio relacionamento que nós temos conosco, então imagina com a outra pessoa, né? Então por isso eu vejo assim que quanto mais eu me conheço, quanto mais eu me aprofundo, quanto mais eu vou vendo as minhas próprias, né, limitações, eu vou vendo
tudo que eu tenho aqui dentro de mim, mais compreensão eu tenho para outra pessoa com quem eu estou interagindo, no sentido de entender que ela também está nesse caminhar aí, né, para o despertar. Então, eu queria com esse vídeo assim chamar a atenção de que o nosso mundo é limitado de acordo com aquilo que a gente conhece. E conhece do quê? Conhece do mundo? Não, conhece de si mesmo, né? Então, quanto mais eu me aprofundar no meu próprio processo, quanto mais eu me aprofundar na minha própria mente, quanto mais eu entender a respeito da escolha, dos pensamentos, dos sentimentos, tudo isso que eu carrego aqui dentro de mim, mais eu tenho a capacidade de me conectar verdadeiramente com o outro, né? Até porque o meu pacote de possibilidades do que é possível com o outro é de acordo com o meu próprio parâmetro. Então eu reagiria assim, assim, assado. Quantas vezes, né? A gente já ouviu de pessoas, eu tenho uma amiga que ela falava muito isso, ela falava assim, mas eu faria diferente, e aí eu esperava que as pessoas fossem assim também comigo. No fundo é isso que a gente faz, a gente acha que a maneira que a gente age é a mais certa do planeta, e aí a gente tem expectativa, né, de que a outra pessoa vá corresponder de acordo com aquilo que eu considero certo dentro do meu pacotinho, né, de expectativas, e aí fica muito difícil conviver sem entender que o outro por si só também é um mundo, né? Uma outra ilha ali, e eu acho que o objetivo é a gente não viver mais como um arquipélago, no sentido de ser cada uma ilha isolada, sem saber, né, o que está acontecendo. É engraçado porque a gente vive cada um numa ilha e a gente quer gritar para a ilha do outro: ó, o que você está fazendo aí na sua ilha, meu? Você não tá ligado? Poxa vida, você tá louco? Olha como que você tá limpando a sua ilha. Ou seja, a gente não só acha que cuida da nossa ilha da melhor maneira possível, mas também acha que pode ensinar para o outro como cuidar da ilha dele, né? Então eu acho que o objetivo é a gente não se tornar esse arquipélago aí separado, e sim entender que todos somos um grandíssimo continente e unidos pela nossa insanidade ou pela nossa sanidade, né? Então era isso que eu queria contar hoje para vocês. Adorei a minha experiência de limpar pontes e coroas, mas foi muito bom para mim. É isso, gente. Super obrigada pela atenção e namastê!